Gente, acabei de chegar aqui da academia e enquanto eu tava lá treinando, eu tava pensando em trazer uma coisa que eu tava estudando recentemente e eu queria conversar com vocês sobre isso. O exercício físico, pra quem pratica, sabe que às vezes ele causa uma dor por conta da fadiga e a gente tem aquela dor muscular enquanto a gente tá treinando, como depois. Isso é interessante porque essa região que calcula a dor no nosso corpo, ela tem várias integrações dentro do nosso cérebro. E por que eu quero falar sobre isso? Eu queria trazer aqui o cérebro para mostrar para vocês como que alguma dessas áreas agem em conjunto para causar essa sensação. Então pera aí que eu vou pegar ele e eu já mostro. Aqui, galera, ó, estamos com o cérebro aqui e eu queria mostrar que aqui nessa região do mesencéfalo a gente tem um local que é conhecido como substância cinzenta periaquedutal. Ela controla, faz uma modulação de dor, mas no comportamento sexual ela recebe projeções da área tegmentar ventral, que é uma área relacionada à recompensa. Então, enquanto ela tá aqui, ó, no mesencéfalo, ela recebe também algumas aferências dessa região, que é a área tegmentar ventral, e enquanto você tá lá na fase consumatória do comportamento sexual, vai receber essas projeções, só que ela também vai modular a dor. Isso é interessante de ser pensado, porque aqui, ó, nesse local que a gente chama de córtex do cíngulo, ou giro do cíngulo, nessa região anterior aqui do giro do cíngulo, a gente tem a parte de sensibilidade da dor, mas uma questão afetiva relacionada à dor. E ela também, essa região do córtex do cíngulo, vai ter algumas aferências, né? Algumas projeções que vai estar ligada ao prazer. Então, as duas regiões, né, elas conversam sobre essa mesma dualidade entre dor e prazer. É claro que tem muito mais regiões, por exemplo, no comportamento sexual a gente também tem o núcleo hipotalâmico da área pré-óptica, que vai estar ligado a isso, e tantas outras regiões, mas isso é muito interessante a gente pensar como muitas vezes, tanto no comportamento sexual quanto na dor, o prazer está ali intercalado. Então a gente pode fazer essa confusão entre sentir dor e prazer, sendo que não são as mesmas coisas. Nossos receptores, que são os receptores para a dor, não estão ligados à sensação de prazer diretamente, né? Você tem outras regiões que vão dar essa sensibilidade ao prazer, né? E é uma liberação de neurotransmissores que vão agir em todo um conjunto. Então não é só dopamina, não é só serotonina, tem toda uma arquitetura para conseguir gerar esse prazer. Inclusive no exercício físico, né? Que foi aonde que saiu esse link, quando a gente sente aquela dor e aquela liberação de endorfina, aquela dor fica estabilizada. Só que depois, quando essa endorfina cai, né? A gente começa a voltar a sentir aquela dor que o exercício físico fez pelo desgaste das células. Então, muitas vezes a gente fica, né, em processos que são doloridos, ainda mais essa região aqui que vai processar essa questão afetiva da dor, por conta de um certo prazer ali que a gente não consegue encontrar. E pode sim, não quero extrapolar e fazer nessa ligação direta, mas pode haver uma questão inconsciente, e inconsciente não numa estrutura inconsciente freudiana, mas inconsciente de não estar consciente de uma ação voluntária, volitiva do próprio indivíduo, de sentir essas duas essa ligação, né, de dor e prazer. Bom, gente, por que eu falo tudo isso? Porque muitas vezes a gente fala muito, né, de praticar um exercício físico, o quanto que isso é positivo para o corpo, só que é interessante que a gente estude isso de uma forma um pouco mais aprofundada para entender que o estresse, ele tem um limite em que ele é positivo. Quando a gente ultrapassa isso, ele começa a se tornar nocivo para o nosso corpo. E quando a gente vai falar dessa indicação de atividade física, muitas vezes a pessoa logo vai e procura uma academia. Só que não é todo mundo que vai estar integrado e vai fazer sentido para a vida, né, esse processo de ir numa academia e fazer musculação. Então você vai ficar estressando o teu corpo mais do que trazendo uma sensação prazerosa para ele. E esse limiar de estresse, quando ultrapassado, ele vai causar essa nocividade dentro de você, né? Tem até um estudo que eu não vou me lembrar agora aonde que foi, que vai falar sobre a questão dos ratos, né? Deles nadarem e estarem naquela rodinha que fica girando, né? O rato, ele não gosta de nadar e, no entanto, ele gosta de ficar naquela rodinha, e quando você coloca, são atividades físicas, mas se você coloca o rato para nadar, ele vai ficar tão mais estressado do que sentir uma certa modulação
sensação de prazer, que aquilo vai fazendo mal a longo prazo para ele. Então, gente, o autoconhecimento, né, você se desenvolver e entender aquilo que você verdadeiramente gosta e não só seguir um monte de gente que vai à torta e direito fazendo o que tá todo mundo fazendo, é muito importante porque você vai conseguir entender como que o seu corpo funciona e trazer coisas positivas para ele e, por exemplo, né, ajudar na modulação de neurogênese e tantas outras coisas que são boas. Por isso, galera, se conheça, desenvolva, crie experiências e não vai só seguindo o que tá todo mundo fazendo, porque você é você e, como sua mãe dizia, você não é todo mundo. Tem que pôr a coisa aqui, tem que pôr fermento. Um pouquinho de fermento, senão não cresce. Ela tá comendo tudo. Nem sei se deve dar muito bolinho isso aqui, deu muito pouca massa aqui. Mas se não der, a gente faz mais depois. Acho que tem que pôr um pouquinho mais de farinha, tá muito mole. A sua infância tinha livros, tinha bibliotecas na sua infância? Como que os livros chegaram a você na sua infância, Aline? Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todas, todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente em Rio Preto. Eu estive antes da pandemia pelo SESC e é um prazer voltar nessa conversa maravilhosa nesse dia. Na verdade, para fazer duas. A primeira é o quanto a sua própria vida alimenta o seu potencial. Gente, achei uma luz e, bom, vamos lá. Eu tô saindo aqui do primeiro dia do congresso e agora eu tô correndo rapidão porque eu tenho prova na faculdade. Então, hoje foi metade do congresso e daqui a pouco prova. E amanhã tem o segundo dia. E eu vou tentar gravar pra vocês porque amanhã vai ter apresentação.
pega o que a gente está vendo aqui e fala, então, tira lá o mostarda e coloca bebida, por exemplo, né? Então, essa necessidade de beber quantias maiores para ter o mesmo efeito, né? Esforço e boa sorte. Dá um oi!